bombando, que todo mundo tem dúvida, porque a gente sabe que tem a alimentação e de repente a gente tem aí uma certa alimentação em pó, em cápsulas. A gente se pergunta, poxa vida, mas até que ponto isso pode ser bacana? Então, por isso, convidamos mais uma vez a nutróloga, que é a doutora Ana Luísa Vilela, que vai dar uma aula sobre suplementos. Seja bem-vinda mais uma vez. Prazer tê-la aqui. Prazer é tudo sempre mesmo um prazer para a aula. A gente colocou ainda aqui com algumas plaquinhas para a gente definir, saber identificar quais são esses suplementos, e daqui a pouco a gente tem um vídeo muito legal. Mas eu queria abrir nosso papo, doutora, te perguntando o seguinte: como é que a gente define suplemento, né? Porque quando a gente fala de remédio, quando a gente fala de produtos naturais, os nutracêuticos e suplementos, são grupos diferentes. Sim, o suplemento é o quê? Um complemento à alimentação. Tá. Tudo isso tá dentro dos nossos alimentos, tá? Perfeito. São proteínas, aminoácidos que compõem a nossa alimentação. Só que às vezes, quando a gente faz uma escolha de vida ou a gente quer um corpo de uma determinada forma, a gente precisa de mais algum tipo de alimento ou mais um tipo de outro. Quem tem dificuldade de conseguir esses alimentos somente pela alimentação, a gente usa o suplemento. Entendi. Tem a indicação, então, do suplemento. Porque tudo isso, então, a gente encontra nos alimentos. Porém, a quantidade que está aqui é o que vai dar essa mudança, né? Aqui a gente vai ter a quantidade certa, de uma vez. Então, aí está a diferenciação. Que como um suplemento, a gente está suplementando a alimentação. Então, isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Às vezes, dependendo do esporte, do exercício que a gente faz, ou do nosso ritmo de vida, a gente não precisa de suplemento, a nossa alimentação é completa. Tá, ok, entendi. Então tem que ter muito cuidado na hora de se indicar um suplemento, de se tomar um suplemento, e tem que saber muito bem para que ele serve. Perfeito, para ele não dar um efeito rebote, enfim, um efeito errado daquilo que a pessoa está esperando. Contrário, então trazer uma insatisfação. Tá? Ah, tô tomando whey para emagrecer. Whey emagrece? Não. Então, você não vai conseguir, com aquilo vai gastar dinheiro, que um bom whey é caro. E não vai ter a resposta que você espera do suplemento. Entendi. Vamos começar falando do whey, então? Que o whey é o que explodiu aí, enfim. A gente mostrou uma vez aqui numa pauta as possibilidades desse whey, que tem o whey que é isolado, o whey que tem um pouco de carbo, o whey que tem um pouquinho de gordura. Na verdade, quando a pessoa precisa e tem a indicação de partir para um whey, qual é o objetivo dela para poder... O objetivo, suplementar proteína. Proteína. O whey protein é uma proteína do leite. Tá? E uma proteína completa. Tá? Isso é muito legal dele. Qual que é a diferença de um whey normal, um whey hidrolisado ou um whey isolado? Tá? O hidrolisado ele já está mais mastigado, ele já está em forma de absorção. Tá? O hidrolisado está em forma de absorção. O isolado, a gente isolou a proteína, ele é mais puro. Entendi. Tá? E o whey normal pode ter outras coisas juntos, o teor dele de pureza não é tão grande. Entendi. Tá? Pode ter carboidrato, pode ter um pouquinho de gordura. Pode ter outras coisas no meio do whey. Agora, a minha dúvida, doutora, até desculpa te interromper, mas assim, quando a gente consome um whey, por exemplo, que é um suplemento, a absorção, a digestão e o efeito dele no organismo é diferente do que quando a gente consome, por exemplo, um filé de frango, que também é proteína, um filé mignon, que também é proteína. Como é que é essa história da absorção, da digestão e desse efeito? Por que a gente consegue ganhar massa muscular? Porque você, para conseguir a quantidade de uma colher de whey, você tem que comer muitos bifinhos. Entendeu? Entendi. Mas não que a proteína do frango não seja equivalente à proteína do whey. Entendi. A proteína é a mesma. O que vai mudar, então, é a concentração na quantidade. A disponibilidade, porque se ele for hidrolisado, ele já está pré-digerido. Entendeu? Mas assim, e é bem mais fácil, se você está lá malhando, você vai parar para comer um bife, 2 bifes, você não vai ter aquela sensação boa de estômago. Agora, comparado com whey, você faz seu shake e toma. Tem uma facilidade maior para isso, mas também tem um custo agregado. Que é um custo alto. Agora, o whey não faz sentido para uma pessoa que não pratica atividade física, por exemplo.
Se for uma pessoa vegetariana que não come nada de proteína, às vezes a gente precisa de uma suplementação de proteína. Entendi. Aí a importância da gente ter um profissional da saúde que trabalha nessa área nos orientando. Porque às vezes a gente está consumindo mais do que precisa ou menos do que precisa. Entendi. Ou para uma pessoa que faz exercício, ou uma pessoa que trabalha muito, ou uma pessoa muito estressada, tarefada, que precisa de algumas coisas para ajudar no dia a dia. Então, tudo é válido desde que esteja na sua quantidade e na sua forma adequada. Agora, existem pessoas que também têm indicação de tomar, por exemplo, mais de uma vez esse whey no dia. Ou não, a indicação é sempre um scoopzinho uma vez ao dia? Não, vai depender muito. Vai depender do seu peso, altura, quantidade de exercício que faz no dia, quantidade de proteína da dieta. Certo, porque ele também então tem as suas calorias. Se a pessoa tomar o whey e também comer proteína em excesso, ela pode sobrecarregar o rim? Isso acontece? Acontece, tá? Você precisa tomar bastante whey, mas assim... Sempre tome cuidado com suplementos não indicados por um profissional de saúde, porque hoje virou febre, você compra em qualquer lugar. Sem prescrição. Sem prescrição, sem nenhum rigor. Então, e tome muito cuidado também com a marca, com o tipo de whey que você toma, porque isso tudo você está colocando para dentro de você. Sem dúvida. E eu tenho muito medo, nem do whey. Eu tenho muito, porque é proteína, beleza, tá dentro. Eu tenho muito medo daqueles termogênicos pré-treino. Nossa, esses são perigosos. Vamos falar deles. Vamos colocar uma perguntinha no Insta, então, que chegou. A gente vai falar deles, porque eu conheço gente que quase morreu tomando esse negócio, pelo amor de Deus. Vamos ver, então. É da Lu Reis. Lu, um beijo pra você. Carol, linda. Para ganho de massa muscular e hipertrofia, qual o melhor suplemento? Beijos, amo esse programa, a gente fica muito feliz. Doutora, segura. Vou dar um recado e já volto daqui a pouco. Agora, vamos falar da dúvida da Lu Reis, que eu acho que é uma dúvida aí de muitas meninas e meninos também. Até porque quando a gente fala em hipertrofia, que é o crescimento muscular, né, doutora, me corrija, e o ganho de massa magra é aumentar também o músculo. É meio que a mesma coisa, quando a gente fala ganho de massa e hipertrofia. Sim, né? É a mesma coisa. Neste caso, o que é o mais recomendado? Então, vai depender muito do estilo do treino, do porte físico dessa pessoa, que tem pessoas que têm genética para ter um músculo lindo. Tem pessoas que não têm genética para ter um músculo lindo. Que rala, tipo eu, assim, que na perna e demora, mas um dia eu chego lá. Não. Mas eu fazer outro, tem as genéticas e tudo mais. O whey é um ótimo suplemento. BCAA tem que estar no meio da nossa... Então, vamos citar ele, então eu queria que você explicasse. O que é BCAA? BCAA são aminoácidos essenciais. Tá. O que esses aminoácidos essenciais fazem? Primeiro, ele não é produzido pelo organismo. Ele é essencial porque a gente tem que adquiri-lo na dieta. Perfeito. Adquirindo esse aminoácido na dieta, o que ele faz? Ele faz massa muscular, ele é substrato para fazer músculo. Entendi. Como a maioria deles. Em quantidades adequadas, vão te ajudar a ganhar massa muscular, ter energia para malhar. Ter uma energia eficiente. Legal. Agora, é muito estranho. Pra gente que tem esse hábito de emagrecer, essa cultura do emagrecimento na cabeça, é muito difícil a gente mudar o foco. Por quê? Para se ganhar massa e hipertrofia, tem que se comer muito. Muito, porque o metabolismo está mais acelerado. Muito, não se faz músculo sem comida e sem calorias, Então, normalmente 80% a mais da sua taxa de ingestão natural, do seu índice basal. Agora, a pessoa para ganhar massa e para essa massa aparecer, ela tem que perder gordura. Ela tem que perder gordura. Não se perde gordura e ganha massa ao mesmo tempo. Isso não, né? Isso é muito errado. Difícil. O ideal é primeiro perder a gordura e em seguida... Dá para fazer um pouquinho junto, você já ir trabalhando, porque todo mundo fala, esse suplemento emagrece, esse emagrece. O que emagrece? A gente consumir menos calorias do que a gente gasta. Sim. Emagreceu. Outra coisa, que agora é o boom do momento que a gente está vendo, que é o novo foco. Fazer massa muscular. O importante não é tanto o peso, o importante é a qualidade desse peso. Perfeito. Então, se a gente, com suplemento ou sem, consegue ganhar uma massa saudável, uma massa muscular legal, a gente vai gastar mais energia para manter essa massa muscular funcionante. Entendi. A gente vai perder mais calorias, então a gente vai poder comer mais sem engordar. Entendi. Vai ficar uma conta
certa. Equilibrada. É ideal. Agora, deixa eu fazer o seguinte, vamos colocar o vídeo que a gente tem da creatina e a gente... Vamos fazer pergunta então? Então vamos colocar a perguntinha, Má. Você que manda, diretor, vamos lá, perguntinha, vamos ver de quem é que estão chegando várias. Adorei a foto, adorei. É a Cris, beijo pra você, Cris. Conheci mulheres que reclamaram que tomam whey e começou a aparecer acne e aqueles problemas. Isso de fato acontece, doutora? Normalmente a acne está mais associada ao uso de anabolizantes descontroladamente. Então a pessoa achou que estava tomando um whey... Ou falou que estava tomando um whey, na verdade ela podia estar com anabolizante agindo. Com anabolizante. Outra dúvida que a gente tem que tirar, anabolizantes. A gente não pode pensar isso em uma coisa ruim. Existem várias substâncias no nosso corpo que são anabólicas. A insulina é uma delas. Tá? E a insulina não é uma coisa ruim. O que é ruim? O consumo indiscriminado por pessoas que não sabem o que estão fazendo. Entendi. E o uso errado da palavra. Porque os anabolizantes são, às vezes, recomendados para algumas pessoas que têm certos problemas de saúde. Né? Então, a gente fica mistificando e trazendo uma falsa impressão de uma coisa que tem suas indicações, não para todo mundo. Mas não é uma indicação para estética. Não é uma indicação normalmente para estética. Tá? A gente tem formas mais naturais e formas mais legais para o organismo de se anabolizar. Mais saudáveis, Mais saudáveis. Tá? Vamos colocar o videozinho da creatina, então, para ver como a creatina reage no nosso organismo e aí, em seguida, a doutora vai explicar, então, o que é a creatina. Vamos lá. Pode rodar. O que acontece, doutora? Então, a gente ingere a creatina vai para o músculo. Tem um mito muito grande que a creatina incha muito, retém muito líquido, porque ela carrega muitas proteínas, a proteína carrega líquido junto. Então, por isso, essa falsa impressão. Mas a creatina, ela está diretamente ligada à produção de ATP. ATP é o que dá energia para o músculo. Por isso que a creatina é tão legal e por isso que a creatina tem aquele poder tão grande de anabolizar, de crescer. De crescer. Então a creatina pode ser aí um recurso para quem quer crescer. Agora, tem contraindicação o consumo desses suplementos? Normalmente esses suplementos eles são tomados em ciclos e as pessoas tomam eles normalmente inadvertidamente. Entendi, esse que é o problema. Esse que é o problema. Então, por isso, sempre ter um profissional da saúde que entenda da área para poder estar orientando como faz o consumo certo, quantidade, para não sobrecarregar. Tudo em excesso sai. A gente tem um organismo perfeito para expelir tudo que está sobrando. Entendi. Mas aí a gente não precisa sobrecarregar nosso rim, nosso fígado, se a gente sabe a quantidade certa e como tomar. Perfeito. Agora, duas perguntinhas. A gente pode associar o whey com creatina, com BCAA, de uma vez, fazendo parte da dieta, ou no momento a gente usa um, depois outro momento o outro, o organismo pode se acostumar, enfim, se viciar com o uso de suplementos? Não, normalmente a gente faz um pool, a gente nunca dá um isolado, até porque dependendo do efeito que a gente quer. Entendi. Não que só o whey não seja, talvez só o whey seja indicado para algumas pessoas, o whey BCAA para outras, creatina para outras e tal. Entendi. Mas tudo tem sua hora. E como eu te disse, às vezes isso funciona por ciclos, por intensidade de exercício. Então, daí saber direitinho o que iniciar nesse momento, o que parar naquele momento, o que está acrescentando. E só um médico que pode dizer isso. Agora, eu acho que é uma dúvida de muita gente. Quando a gente fala da introdução de suplementos, a gente fala de atividade física, né? Quando não é claro, como você citou, para uma dieta de uma pessoa vegetariana que precisa colocar a proteína. Aí a gente pensa, peraí, mas qualquer atividade física nos dá essa abertura para colocar um suplemento alimentar ou tem que ser exclusivamente a musculação, doutora? Não, qualquer atividade física pode ter as suas necessidades. Por exemplo, um praticante de corrida, que seja uma corrida mais extenuante, a mais de 1 hora. A gente tem reserva no nosso organismo de glicose para aguentar até mais ou menos 1 hora de exercício. Legal. A partir disso, a gente pode até suplementar dependendo da carga. Então, um corredor pode tomar uma destrose, uma maltodestrina. Que também são suplementos. Também são suplementos durante o seu treino. Isso não tem problema nenhum, como pode usar um whey, como pode usar outra coisa, pode ser exercícios aeróbicos ou não. Agora, a musculação, ela está muito associada a ganho de massa e hipertrofia. Uma pessoa que quer hipertrofiar, ela não pode fazer muito aeróbico, porque ela vai queimar o que está ganhando. O que está ganhando. E claro, tem que ter um cuidado até com esse suplemento para numa corrida, por exemplo, que é aeróbico e queima, não queimar o músculo que ela ganhou na musculação.
É mais ou menos isso, né, doutora? Mas normalmente quem quer hipertrofia nem faz muito corrida, tá? A gente não associa muito as duas coisas, mas isso vai muito do treino da pessoa, do porte físico. E tem que ter orientação. Gente, olha, fazer isso assim, ó, eu olhei, ai que bonitinho esse vermelhinho, eu quero aquele laranjinho, eu tomo um daquele. Não façam isso, porque no final não vai dar certo. Preciso agradecer a doutora Ana Luísa Vilela, que é nutróloga e sempre dá uma aula aqui no programa, sempre muito bacana. Quem tiver dúvidas, quem quiser mais informações, www.slimforme.com.br www.slimforme.com.br. Doutora, muito obrigada. Sempre um beijo no seu filhote. Ótimo final de semana para curtir aí.